quero fazer uma reflexão contigo nesta noite, mas eu quero contar uma história introdutória que aconteceu comigo. Quando eu era criança, eu costumo dizer que eu não gosto de falar assim quando eu era pequeno, né? Porque 1,67 m ainda sou pequeno. Mas quando eu era criança, eu me lembro de uma tarde, meus pais eram adventistas, meu pai e minha mãe nasceram num lar adventista, meus avós eram adventistas, e minha mãe tinha uma questão muito interessante. Ela tinha 4 meninos, eu sou o mais novo, e tenho uma irmã também. E toda sexta-feira, a minha mãe, ela tinha uma frase interessante para o adventista. A gente morava numa cidade pequena, mas a gente tinha um culto de pôr do sol, minha mãe arrumava a casa, como o adventista fazia quando morava ali numa cidade pequena. Eu me lembro disso. E teve uma ocasião que a minha mãe chegou e falou assim: filho, hoje é sexta-feira. E ela usou uma expressão muito interessante, de gente antiga, como a gente diz, né? Ela falou assim: filho, hoje é sexta-feira, o diabo está solto. As coisas acontecem justamente na sexta-feira com o adventista. Então, por favor, não me apronte. A gente vai ter o pôr do sol. Vocês estão agora, chegaram da escola, estão à tarde livre aí. Mas não vá aprontar nada por aí. Esteja aqui na hora certa para tomar o banho e se preparar para o pôr do sol. Mas, como a gente diz também, parece que entrou por um ouvido e saiu pelo outro, né? 4 moleques saíram pela rua, e eu me lembro, irmãos, que nesta tarde, eu estava na esquina, ali perto da minha casa, um monte de moleque, garotada ali reunida juntos, e eles estavam brincando de... Não sei se você já fez isso quando era criança. Tinha ali uns insetos andando, uma formiga. A gente pegava, acendeu uma fogueira, pegava um plástico, colocava no fogo, aí aquele negócio começava a pingar. Aí a gente ficava pingando em cima dos bichinhos. Olha que coisa ruim, né, irmão? E nessa hora, estava ali uma roda de moleque, e uma menina, me lembro, uma menina, pegou e colocou lá um plástico dentro do... É esse microfone que está ruim aqui? Então, anula ele aí. Está me ouvindo? Som? Ok. Aí, irmãos, naquela roda que estava aquela molecada toda, uma menina teve uma excelente ideia. Ela pegou o plástico, colocou no fogo e gritou para todo mundo: olha, saiam de perto que eu vou rodar aqui, hein? Aí eu falei: mentira, não vai rodar coisa nenhuma. E a gente ficou lá parado. A menina pegou o plástico, botou no fogo e fez assim, ó, rodou. Aquele plástico quente foi no meu rosto, irmãos. Pela graça de Deus, não caiu nenhuma nos meus olhos, mas o meu rosto ficou tudo com aquele plástico quente colado em tudo quanto é lado. O que eu fiz? Fui chorando para casa. E quando eu cheguei em casa chorando, com aquele monte de plástico colado, saindo com a pele junto, a minha mãe, com aquela pedagogia que ela tinha, falou assim: filho, eu falei para você ser obediente e não ir para a rua. Hoje é sexta-feira, eu te avisei. Então, antes de eu cuidar de você, você vai levar umas chineladas primeiro. E estava doendo o rosto e doeu o bumbum depois. Desobediente, né, irmãos? Aí minha mãe tirou, cuidou, não ficou nenhuma marca. Mas eu me lembro disso aí, é um trauma da minha infância. Aquele plástico colando no meu rosto quente, por causa da desobediência. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre a desobediência. Ontem, na lição da escola sabatina, a gente recapitulou sobre a lei, falou um pouco sobre obediência, que a gente deve guardar a lei. Mas eu me lembro de 2 histórias aqui na Bíblia, e as 2 estão relatadas no livro de Marcos. Abra aí na sua Bíblia. No capítulo 1 e no capítulo 7, essas 2 histórias. São 2 milagres que Jesus fez. Mas eu considero essas 2 pessoas desobedientes declaradamente à palavra de Deus. Mas a gente vai entender por que eles foram desobedientes. Marcos capítulo 1, a partir do verso 40, a cura de um leproso. Aqui no livro de Marcos, nesse trecho aqui, tem muitas curas que Jesus fez. Mas a gente vai falar dessa daqui, a cura de um leproso.
Marcos 1, verso 40. Na minha tradução está escrito assim: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, verso 41, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Verso 45, ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Já já a gente vai comentar aqui o que eu quero tirar como lição nessa história. Mas vamos ler a história. Eu falei que eram 2 personagens. Agora, no capítulo 7. Capítulo 7, a partir do verso 31. Uma outra cura que Jesus está fazendo agora. No capítulo 1, a gente leu a cura de um leproso. Agora, no capítulo 7, 31, está a cura de um surdo e gago. Só um minutinho que eu vou tomar uma água aqui, que eu estou com um pigarro. Na minha versão, Marcos capítulo 7, verso 31. A cura de um surdo e gago. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia, até a região de Decápolis. Verso 32. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando-lhe que impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então, voltou os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, disse-lhe: Efatá, que significa abre-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram. Sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Bom, irmãos, só em ler o texto aqui você já evidenciou qual é o ponto de desobediência desses homens. E o que me chama a atenção é que na história aqui de Marcos, capítulo 1, verso 40, o leproso, a gente sempre, você já ouviu muitas histórias de cura de leprosos ou sermões a respeito de Jesus curando leprosos. Mas você sabe que a lepra no tempo de Jesus era uma doença terrível. Não tinha cura, a pessoa era banida da sua família, da sociedade, tinha que viver à parte de todas as pessoas. Quando ia até a cidade, tinha que entrar gritando imundo. Era uma doença altamente contagiosa, muito triste. Muito triste. E agora Jesus toca num leproso. Esse leproso, quem sabe, ansiava por uma cura. E ele vai até Jesus, né, diz aqui o texto, que ele pede, ele clama. E um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. E Jesus se compadeceu dele e disse: eu quero que você fique limpo. E o homem ficou limpo. Eu não sei quanto tempo ele tinha lepra, quanto tempo ele estava longe da família, longe dos amigos por causa daquela doença.
mas agora ele estava limpo, ele foi curado. Mas o que me chama a atenção nessa história é que no verso de número 43 tem um lance aqui. Jesus cura o homem de lepra e chama ele num canto, chama ele à parte, e eu não sei como é que está na sua tradução, mas na minha me chamou a atenção, porque diz assim, vou ler, verso 43. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. Essa expressão. O que é uma severa advertência? Pensa aí na tua cabeça, viaja na história e volta lá, imagina Jesus conversando com o homem. Acabou de curar o leproso, chama ele no canto e faz uma severa advertência. E qual era a advertência? Ó, meu amigo, eu fico imaginando o tom de voz de Jesus falando com esse homem. Severa advertência. Então, você está feliz porque eu te curei, não foi? Ai, Senhor, que maravilha, não tenho mais lepra. Então, você guarda essa sua felicidade aí e não abre essa sua boca. Não é para você contar para ninguém que eu te curei. Você entendeu? Você entendeu o que eu disse? Olhou nos olhos dele, o homem falou, entendi, Senhor. Entendi, não é para falar para ninguém. Então repete. Aí ele repetiu, não é para eu contar para ninguém. Isso mesmo. E Jesus o despediu. E o que esse homem fez? Ele obedeceu a essa severa advertência? Lá no verso 45, ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato. E ele contou com tal veemência, com tal eloquência, que o que aconteceu em virtude desse homem desobediente? Jesus não conseguia entrar mais na cidade, porque tinha uma multidão atrás dele, por causa de um homem, por causa de uma pessoa curada, por causa de um desobediente, porque Jesus falou, não conta para ninguém. E ele saiu, abriu a boca e contou para todo mundo, e Jesus já tinha que, quando ele chegava na cidade, todo mundo estava atrás dele e tinha que pregar do lado de fora. Não foi essa a consequência? Jesus não podia entrar mais publicamente em nenhuma cidade, por causa de um homem. Uma pessoa pode fazer uma coisa grandiosa, não pode? Uma pessoa curada. Mas a história do surdo e do gago também é impressionante. Vamos lá no capítulo 7 para a gente ver esse desobediente também. No capítulo 7, 31. Porque diz, o que me chama a atenção, qual era a dificuldade deste homem do capítulo 7, do verso 31? Ele era surdo e gago. E agora, ele vai, algumas pessoas o levam, né? Ele foi levado até Jesus. Jesus faz uma oração, olha para o céu, fala efatá, que quer dizer abre-se. E o homem, a Bíblia diz que ele começou a falar perfeitamente. Jesus tocou no ouvido dele, tocou na língua, e o homem começou a ouvir, e a expressão começou a falar perfeitamente. Interessante, né? A Bíblia remete a gente às histórias para a gente pensar em tanta coisa. Você fala perfeitamente, e aqui eu não estou falando de se expressar perfeitamente. Aqui, às vezes, a gente mente, a gente machuca as pessoas, a gente não é perfeito na nossa fala. E esse homem agora ele começou a falar perfeitamente, porque ele era gago. Eu fico imaginando agora, novamente, no verso 36, Jesus acabou de curar esse homem, fala para as pessoas que viram e assistiram, diz que Jesus ordenou-lhes. O que é uma ordem? Ordenou-lhes. Com que tom de voz se dá uma ordem? Jesus falou, olha, por favor, vocês viram eu curar esse homem aqui agora, vocês fiquem calados, vocês calem essa boca, não fala para ninguém, não espalha. O que diz o verso 37? Não, metade do verso 36, né? Contudo, quanto mais ele proibia, mais o que eles faziam? Mais eles falavam. Desobedientes. Desobedientes. Agora, irmãos, essas duas histórias, o leproso não conseguiu calar. Falou e isso fez com que as multidões viessem atrás de Jesus.
O gago. Agora, irmãos, imagine, você passou a vida inteira gaguejando, com a língua presa, não escutava. Agora você é curado. A coisa que mais você quer fazer é o quê? Falar. Aí Jesus fala, agora você está falando perfeitamente, você fica calado, tá? E o homem não aguentou. Irmãos, esses dois foram desobedientes, porque a bênção que eles receberam era tanta alegria, que eles não se conteram, não foi maldade. Imagine, eu tenho um amigo meu que tem uma filha. A filha dele é uma Glória, é a Glorinha. Mas ele ficou sabendo que vai ganhar um outro bebê. Já está vindo, está sendo formado no ventre de sua esposa. Agora imagine que ninguém soubesse que a Damares está grávida e lá na casa do Rubens eles fizessem um combinado. Então, você está grávida, né? Não vamos contar para ninguém. Mas como que não conta para ninguém que está chegando um filho? Uma bênção? Só se fez errado, né? Os namorados que fazem filho aí escondido, aí não quer contar para ninguém, esconde mesmo. Mas dentro da situação normal, o pai quer contar para todo mundo. É uma notícia maravilhosa para ficar guardada. E foi isso que aconteceu com o gago e isso que aconteceu com o leproso. Era muito bom para eles guardarem para eles sozinhos. Mas nessa história tem um quarto personagem. E esse quarto personagem sou eu e é você. Abra também aí no livro de Marcos. Tem aí o último personagem desobediente. Marcos capítulo 16, final do Evangelho de Marcos. Jesus estava terminando o seu ministério, dando as últimas ordens, dando as últimas instruções. E aqui está então Marcos capítulo 16, verso 15. Jesus disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Para quem Jesus falou isso? Para mim, para você e para os discípulos. Mas a gente, diferentemente do leproso e do gago, a gente faz a desobediência ao contrário. Porque para o gago e para aquele leproso, Jesus falou, fiquem calados. E eles falaram. Para mim, para você, Jesus diz o quê? Vá, conte, saia de casa, se levante, fale para todo mundo, pregue ao mundo inteiro. E o que a gente faz? Fica sentado em casa, fica calado, não conta para ninguém. Tão desobedientes quanto. Sabe, às vezes eu fico me perguntando, talvez a gente não tenha recebido um grande milagre de Jesus ainda na nossa vida, que nos faz empolgar ou nos tornar tão empolgados de contar para todo mundo. Uma bênção tão grande, tão maravilhosa. Eu costumo dizer que às vezes a gente fala a verdade, nós cristãos, como se fosse mentira. E os ímpios, o diabo, fala mentira como se fosse verdade. Questão de ênfase. Sempre me vem à mente aquele cara que bebia no boteco, tomava umas biritas, contava piada, era um cara alegre, o cara que fazia a festa quando chegava, e agora ele se tornou um cristão. E quando ele se torna um cristão, ele encontra o amigo dele, e aquele amigo de boteco, e fala, cara, agora eu sou um crente. Mas ele fala desse jeito, Jesus transformou minha vida, eu sou uma pessoa tão feliz. Você não sabe a alegria que é ter Jesus na nossa vida. Convence a quem isso? O cara fala, rapaz, quando você tomava suas pingas lá, você era muito mais feliz do que isso. Volta para a pinga. Porque a gente fala da alegria de ser cristão, mas numa tristeza, numa fisionomia que ninguém acredita, nem a gente. Fala a verdade como se fosse mentira. E as pessoas por aí estão falando a mentira como se fosse verdade, com ênfase. E aqui está, irmãos, Jesus pediu para que eu e você pregássemos o evangelho, para que a gente falasse, mas a gente não fala. Às vezes eu fico pensando, irmãos, eu não tenho lepra, eu não tenho nenhuma prisão na língua, eu escuto muito bem, mas talvez o pecado que Jesus, ou a doença que eu tenho é espiritual, e eu preciso dessa cura, eu preciso desse toque. E quando eu receber essa bênção, se você ainda não recebeu, vai ser tão bom
que você vai contar para o seu chefe de trabalho, para o colega que joga bola contigo, para o seu vizinho, você não vai conseguir ficar calado. Que milagre que você está precisando na sua vida, tão bom, que você não consiga ficar calado e dizer, Jesus é maravilhoso. Quando eu era criança, meu pai era mestre de obra, construía casas, prédios, e eu saía da escola e ia trabalhar com ele como peão de obra, bater concreto, carregar tijolo, essas coisas todas. E a minha cidade era muito pequena, e eu lembro que muitos dos peões de obra, pedreiro, gostavam de trabalhar com meu pai, porque sabiam que ele era cristão. E aí vinha gente da assembleia e tal, trabalhar com meu pai. E eu me lembro como se fosse hoje, que a gente estava fazendo um prédio, em frente à prefeitura lá da minha cidade, meu pai pegou aquele prédio para fazer, e naquele prédio tinha um monte de peão de obra, eu ia para a obra, e tinha lá um cidadão, não lembro o nome dele, mas eu lembro como se fosse hoje, que ele era de alguma igreja pentecostal, não sei se era Assembleia, Brasil para Cristo, ele era pentecostal. Mas o que me marcou, que eu não esqueço até hoje, eu tinha uns 11, 12 anos, é que esse cidadão, ele chegava a ser até meio chato, pedante, mas todo momento, ele estava batendo massa lá, virando massa, ele estava falando, Jesus é maravilhoso, você precisa aceitar Jesus. Ele virava para o pedreiro, para o outro amigo, e falava, cara, você não sabe o que é ter Jesus na sua vida. Você já foi na igreja? Vou te levar na igreja. Ele transbordava essa alegria de ser cristão e não tinha vergonha. Isso ficou marcado na minha mente. Eu era pastor aqui em Itapevi, aqui do lado de Cotia, na igreja central de Itapevi. E um dia que eu contei essa história, no final do culto, um irmão que estava lá, o Jefferson, ele trabalha numa empresa, ele falou assim, pastor, ele trabalha na Henkel, ali em Itapevi. E ele falou assim, pastor, esse dia eu passei por uma experiência parecida com essa. Eu estava no refeitório, eu sou chefe de vários funcionários, numa equipe. E eu estou lá há muito tempo com eles, a gente almoça junto e tal, e chegou um menino novo de uma outra igreja, que não é adventista. Esse menino, na hora do almoço, ele vira para um amigo e fala, você precisa aceitar Jesus. Jesus é maravilhoso. Jesus transforma a nossa vida. E ele está conseguindo levar alguns amigos dele para conhecer esse tal Jesus que ele fala tão bem, faz tanta propaganda. E eu me senti assim tão pequeno, porque eu estou ali, sou chefe daqueles meninos e nunca falei para eles do amor de Jesus, eu vou mudar isso. E talvez eu esteja falando para alguém que está passando por essa experiência também. Jesus pediu para você falar. Quero terminar com um pensamento de Ellen White, desejado de todas as nações. Na página 302 tem um trecho muito interessante que fala justamente do momento que Jesus desceu do Monte da Transfiguração. E no pé do monte tinha 9 discípulos que não conseguiram expulsar o demônio de um garoto que rolava no chão e o pai estava desesperado. E os discípulos falaram, Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? E Jesus conseguiu. Mas Jesus estava lá no monte, e lá no monte apareceu Moisés, Elias, e o Pedro falou, Senhor, bom estar aqui, não vamos descer não, esse lugar é maravilhoso, olha que coisa maravilhosa, o Senhor transfigurou. E Jesus falou, eu tenho que descer, porque lá no pé do monte tem alguém precisando de mim, um garoto. E aqui, Ellen White comentando esse fato, ela diz assim, vou ler para você. Era uma lição objetiva da redenção. O divino descendo da glória do Pai para salvar o perdido. Representava também a missão dos seus discípulos. Não somente no cimo da montanha com Jesus, em horas de iluminação espiritual, se deve passar a vida dos servos de Cristo. Há para eles trabalho a fazer na planície. Almas a quem Satanás tem escravizado estão à espera da palavra de fé e oração que os torna livre. Olha que coisa linda. Jesus estava lá no alto do monte, ele subia para orar, ele subia para comungar, ele subia para buscar poder, mas ele descia para curar, para tocar as pessoas, porque ele sabia que lá no pé do monte tinha um menino endemoniado. É muito bom, irmão, estarmos aqui neste culto. É muito bom estudar a palavra de Deus. É muito bom quando você chega na sua madrugada, tira tempo para fazer o Reavivados pela Palavra, seu ano bíblico, estudar a lição, ler a meditação. Isso é maravilhoso, irmão. Fazer vigília, estar na casa do Senhor. Isso é o monte da oração.
Mas se você não vai para o meio da multidão, você não está seguindo o modelo de Jesus. Ele ficava no monte, mas ele descia para tocar as pessoas. Está você sendo uma pessoa desobediente? E eu termino ainda com esse texto que eu amo de paixão, que é a mesma linha, o último texto, Caminho a Cristo, capítulo 11, na página 100, está escrito assim, preste atenção, nossa vida deve ser tal qual como foi a de Cristo. Dividir-se entre o monte da oração e o convívio das multidões. Monte da oração e o convívio das multidões. A gente tem que buscar a presença de Deus, a gente tem que buscar comunhão, a gente tem que buscar poder para abençoar aqueles que precisam. Que o Senhor te abençoe nessa semana. Sabe aquela expressão tão bonita que Deus falou a respeito de Abraão? Era uma ordem, na verdade. Deus virou para Abraão e falou assim, sê tu uma bênção. Que você seja uma bênção na vida de alguém nessa semana. Que você conte para alguém desse Jesus maravilhoso, fantástico. Não tenha vergonha. A primeira brecha que o teu patrão te der, fale de Jesus. Mas fale do que ele fez e está fazendo na sua vida. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê, a pessoa do Espírito Santo dê este poder na sua vida. É a minha oração por você.